Cristo Jesus habita em mim, Espírito luz, grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade meu ser, aleluia, 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 aleluia. Grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade meu ser, aleluia, 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 aleluia. Ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade meu ser, aleluia, 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 aleluia. Teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade meu ser, aleluia, aleluia, aleluia. Deus de Israel, Cristo Jesus habita em mim, Espírito luz, Deus de Israel, Cristo Jesus habita em mim, Espírito luz. Olá, boa tarde, bem-vindos a mais um comentário da Escola Sabatina. O meu nome é Samuel Pires. Eu sou o Pedro Santos e vamos começar com uma oração. Bom Pai que estás nos céus, Senhor, queremos te agradecer pelo privilégio de podermos estar aqui a estudar a Tua Palavra. Pedimos que Tu nos guies, que nos dês discernimento para entender a mensagem que Tu queres que chegue até nós no dia de hoje, com estas palavras que Paulo escreveu para a Igreja de Gálatas. São as bênçãos que nós suplicamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, a lição desta semana fala-nos da liberdade em Cristo. É o tema principal. E vamos ler mais histórias escritas por Paulo à Igreja de Gálatas. Esta lição tem como verso-áureo: porque vós, irmãos, foste chamado à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Então, esta lição, há várias questões que nós vamos responder, que estão escritas na lição, podem confirmar. E são algumas delas: porque é que Paulo fala tanto sobre a liberdade? Até onde vai esta liberdade? Quais são os limites? E qual é a ligação que a liberdade em Cristo tem com a lei?
E a lição de sábado começa com 2 perigos que Paulo alertou quando escreveu a carta aos Gálatas. Esses 2 perigos são o legalismo e a licenciosidade. Eu fui buscar a definição para elucidar melhor o que é que isto quer dizer. O legalismo, que é o primeiro perigo que Paulo fala, significa a posição doutrinária que segue um sistema de regras para alcançar a salvação. E Paulo foi buscar este perigo e escreveu o porquê. Porque os opositores de Paulo, de tanto se envolverem com o sistema de regras, estavam-se a esquecer daquilo do sacrifício que Jesus fez por nós, da salvação por meio da fé que Jesus nos ofereceu, sem nós termos mérito, e que nos proporciona esta promessa de salvação sem termos que obedecer cegamente a um conjunto de regras. E a licenciosidade foi o segundo perigo que Paulo escreveu. A licenciosidade representa as pessoas que agem indisciplinadamente e desregradamente. Ou seja, são os 2 opostos. O legalismo são aqueles que cumprem à risca e cumprem por regras e querem obter a salvação através disso. E a licenciosidade representa aquelas pessoas que têm a tendência de abusar da liberdade que nos é dada. E Paulo diz isto para nos alertar, precisamente, para que esta liberdade que Cristo nos deu não seja usada de uma forma abusiva. E a conclusão que nós tiramos nesta lição de sábado é que tanto o legalismo como a licenciosidade são opostos à liberdade em Cristo. E que, de igual modo, nos remetem a uma servidão para a qual Jesus não foi para isso que Jesus morreu na cruz por nós. Ok. É interessante que tanto os 2 extremos não nos libertam, mas tornam-nos escravos, não é? Quem está no extremo do legalismo acha que o seu comportamento, a maneira como vive, é que lhe poderá trazer a salvação e é escravo do cumprimento da lei, da obediência a esta lei, dos seus méritos, do seu comportamento, digamos assim, enquanto no outro lado, digamos que é o extremo da graça, em que só o amor é suficiente para nos salvar e não precisamos ter qualquer relação com a lei, que é o outro extremo, em que a lei é posta de parte, em que basta o amor e a graça de Cristo, sem atribuir qualquer importância à lei, também nos torna escravos de uma suposta liberdade que nós depois mais à frente vamos ver na lição, não é? Que às vezes nós confundimos o que é que significa ser livre, não é? E nesta epístola aos Gálatas, Paulo no capítulo 5 e no versículo 1 tem logo um dos seus versículos mais fortes sobre esta questão da liberdade. Eu vou-vos ler: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou e não vos torneis a meter debaixo do jugo da servidão. É um versículo forte este de Paulo, citando aqui a liberdade, e parece que ele está a fazer um alerta forte para os membros da Igreja de Gálatas, como que lhes dizendo: não voltem atrás, não voltem a uma ideia errada sobre o que é a salvação. Esta palavra esta fórmula usada para explicar a liberdade tinha uma associação, ou era semelhante àquela libertação legal que se chamava alforria dos escravos. Os escravos não tinham direitos legais e pressupunha-se que uma divindade poderia comprar a liberdade e, em compensação, o escravo, embora realmente livre, iria pertencer legalmente a esse Deus. Portanto, havia um Deus que comprava a liberdade de um escravo e ele tornava-se livre. Mas esta liberdade era comprada de uma maneira. O escravo tinha que comprar com dinheiro este seu direito, digamos, de pertencer a outro Deus para alcançar a sua liberdade. E Paulo usa este termo para explicar que não há nada que nós possamos fazer, não há nada que nós possamos pagar que consiga nos dar esta liberdade, que vem com a salvação. Não fomos nós que providenciamos qualquer preço para a compra de nós mesmos. Nós estávamos subjugados à lei do pecado,
à lei da morte, à lei do afastamento de Deus. E nós não temos dinheiro para conseguir comprar esta liberdade. O preço era demasiado alto para nós. Éramos incapazes de nos salvarmos a nós mesmos. Mas Jesus veio e fez por nós aquilo que nós não conseguíamos fazer, pelo menos sem abdicarmos da nossa vida. Ele pagou o castigo pelos nossos pecados, libertando-nos por esse meio da condenação. E assim, Paulo começa logo por dizer: não voltem a meter-se debaixo do jugo da servidão. Não voltem a meter-se debaixo da lei como algo que vos pode salvar. E era isto que Paulo quis transmitir de uma forma veemente, não só aos Gálatas, mas como Deus hoje também faz chegar até nós esta mensagem, não é? A natureza da liberdade cristã. Então, no fundo, o que é que tu achas, Samuel? O que é isto da liberdade, não é? Como é que nós podemos definir esta liberdade? De facto, este versículo que tu leste é muito forte, porque Paulo realmente queria mudar a realidade que aquela igreja queria que esquecessem este período, porque passaram de viver sobre regras e de alcançar a salvação exclusivamente por isso. E ele mais à frente estudamos na lição a natureza da liberdade cristã, mas recai novamente sobre o mesmo versículo que tu leste. Neste ponto, quando Paulo diz que Cristo nos libertou, a meio do versículo, é exatamente sobre isso que a lição de segunda-feira nos fala. Foi a maneira que Paulo encontrou para nos dizer que a liberdade foi exclusivamente alcançada por aquilo que Jesus fez por nós na cruz. E na prática, o que é que isto significa para os dias de hoje? Significa que aquilo que eu faço não é, por exemplo, na lição fala da ética do Evangelho, aquilo que eu faço não é para eu me justificar diariamente ou para merecer de que sou filho de Deus. Não, aquilo que eu faço, consoante a liberdade que Jesus nos deu, é resultado porque eu já sou filho de Deus. E é por isso que eu obedeço a estas coisas, não é para me justificar, para mostrar que sou filho de Deus. Eu faço porque eu já fui considerado filho de Deus no momento em que Jesus morreu por nós na cruz. Estas coisas são feitas não para ganhar, digamos, o título de ser filho de Deus, mas sim estes comportamentos, esta maneira de viver, esta ética, existe porque nós já somos filhos de Deus. E isso é um processo que vai ocorrendo ao longo da nossa vida. Mas Cristo, pergunto Samuel, libertou-nos do quê? O que é que Cristo nos libertou? A resposta a isso que tu perguntas encontra-se... Há um livro que foi escrito por Timothy George, vem aqui representado na lição, em que ele responde claramente a isso. É um livro chamado Gálatas também, e ele diz: sem Jesus Cristo, a existência humana é caracterizada como servidão. Servidão para com a lei, com os elementos do mal que dominam o mundo. Servidão para com o pecado, a carne e o diabo. Deus enviou o seu Filho ao mundo para despedaçar o domínio desses donos de escravos. Então, respondendo à tua questão do que é que Jesus nos libertou, não é? Jesus libertou-nos de todo este destino que o mundo vive, né? De toda a perdição, da nossa condenação ao pecado. E esta libertação é uma coisa que acontece diariamente. E através da fé temos a oportunidade diária de nos entregar a Deus. Realmente Cristo, ao entregar a sua vida por cada um de nós, venceu uma série ou quebrou uma série de cadeias que prendiam a humanidade desde a entrada do pecado. Cristo venceu o pecado, libertou-nos do pecado. Cristo libertou-nos da condenação da lei, e era este ponto que Paulo falava. Cristo libertou-nos do mundo simbolizando as coisas más, o mal que existe, as forças do mal que existem no mundo, dos falsos deuses, do diabo. E há uma coisa que é muito, muito cara a cada ser humano, é que Cristo libertou-nos também da morte. A morte foi vencida por Cristo com o seu sacrifício. Esta liberdade ganha, esta liberdade que Cristo nos dá, é uma liberdade que tem que ter por base uma coisa, que é o nosso relacionamento com Deus. E não uma obediência
à lei. Paulo está sempre a bater neste ponto, sempre a falar deste ponto. Atenção, tem que haver aqui um equilíbrio, tem que perceber bem, e a lição mais à frente fala sobre isso, sobre qual é o papel da lei afinal na vida do cristão, não é? E ele começa, e a lição fala também, começa por isto, por abordar as consequências de um dos extremos. E começa pelo extremo do legalismo. O achar que é o cumprimento da lei que nos torna dignos de estar perante Deus, que nos torna filhos de Deus e que, por final, obedecendo à lei, só dessa maneira nós conseguimos ter a salvação. As perigosas consequências do legalismo. E Paulo vai falar sobre isto. Se nós... Paulo tem aqui há aqui um ponto interessante. Ele diz, se vocês acham que só cumprindo a lei é que vão ter a salvação, então vocês tornam-se escravos de toda a lei. Isto parece um bocado estranho. Então, mas porquê é que eu terei que cumprir, como Paulo dizia, cumprir ou guardar, melhor, há uma diferença entre cumprir e guardar toda a lei. Eu lembrei-me daquele versículo que diz, basta transgredires um único mandamento da lei para... Transgredires todos. Transgredires a lei toda. E Paulo está aqui a usar a outra maneira. Se queres guardar a lei, então não podes falhar um único mandamento. Tens que guardar todos os mandamentos. E nós sabemos que na nossa natureza humana nós temos dificuldade, por nós mesmos nunca iremos conseguir guardar plenamente a lei de uma maneira, digamos, completa. E Paulo sabia isto, e Cristo sabia isto, e ele alertou-nos, atenção, sem mim não podem fazer isto, sem o meu amor, sem a minha força, por isso não confiem nos vossos esforços para obter a salvação. Não vai ser o guardar a lei que vos vai salvar. Porquê? É que se nós conseguíssemos a salvação guardando a lei, que função teria o sacrifício de Cristo? Não havia necessidade de ter um Salvador que morresse por nós, porque nós conseguiríamos guardar a lei. E então, ao querer seguir esta vida que vamos guardar a lei e a lei vai nos conseguir tornar melhores filhos de Deus, mais cristãos, mais dignos da salvação, estavam a rejeitar indiretamente o sacrifício de Cristo por eles. É interessante que Paulo faz várias objeções a esta questão da lei que se manifestava muito na circuncisão, e ele acaba por dizer que o viver uma vida centrada na lei, na obra da lei, nas obras da lei, na guarda da lei, impede um crescimento espiritual, porque centra a obediência em nós e não centra a salvação em Cristo, no seu sacrifício, naquilo que Ele fez por nós. A circuncisão, dizia ele, remove a ofensa da cruz. A mensagem da circuncisão, podemos substituir aqui a mensagem de que a lei nos pode salvar, significa que nos podemos salvar a nós mesmos. Como tal, é satisfatória para o orgulho humano. A mensagem da cruz, porém, é ofensiva para o orgulho humano, pois temos de reconhecer que estamos completamente dependentes de Cristo. Isto é das coisas mais difíceis de fazer para o ser humano. É conseguir perceber que está completamente dependente de Cristo, que não tem nada nele que seja valioso em termos de salvação, mas muito valioso para Deus, ao ponto de ele vir morrer por nós. Mas o outro extremo era a liberdade excessiva, não é? Liberdade excessiva. Ou melhor, um uso inadequado da liberdade. Como é que tu achas que isto se pode manifestar, Samuel? Como a lição diz, liberdade e não libertinagem. Há um versículo que Paulo escreve, não sei se já lemos, mas que diz, Gálatas 5,13, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Nesta parte da lição, Paulo começas a voltar para o comportamento do cristão. E é aí que ele diz, servi-vos uns aos outros pelo amor. E claramente, quando ele diz não dês liberdade para dar ocasião à carne, Paulo sabia que... É engraçado porque
aquilo que os vícios da carne mantêm-se ao longo da história e Paulo sabia disso, Paulo sabia deste perigo. E eu falo de várias coisas que, por exemplo, nós vivemos hoje em dia, pode ser diferentes, mas vícios da carne podemos considerar, por exemplo, a alimentação desmedida, sexo em exagero, o álcool que já na altura utilizava-se, e a preguiça, todos esses vícios da carne. Paulo sabia que quem se dedica e quem ocupa a sua mente com esses vícios acaba por não ter tempo para pensar nos outros. Por isso é que Paulo aqui há uma parte na lição que diz que não consigo... Deixa-me só encontrar aqui. Eu não estou a encontrar, mas diz que quem serve os princípios da carne, os vícios da carne, é exatamente o oposto de quem tenta servir os outros com amor. Porque quem se dedica e quem ocupa o seu tempo com este tipo de coisas não terá tempo para pensar nos outros. E a conclusão que nós chegamos é que só pedindo mesmo a Deus para nos ajudar a ter um modo de vida equilibrado e para nos ajudar a resistir às tentações e aos vícios da carne, temos que pedir muito a Deus, que é para não nos deixar, para resistirmos a isso e para ocuparmos a nossa mente, preocuparmos com os outros e pedir servir aos outros com amor, como Paulo diz. Este foi o ponto que eu mais gostei da lição desta semana. E eu resumi esta questão numa frase. Qual é a receita que Deus nos dá para nós não cairmos no pecado? É muito simples. Servir os outros. A liberdade que Cristo nos dá não é meramente uma liberdade da escravidão perante o mundo. Não é só ser libertado da questão da carne, da questão do egoísmo, da questão da busca do poder, da questão de confundir a liberdade com a realização de tudo o que eu desejo. Sou livre, então todos os meus desejos são para ser realizados como eu quero, quando eu quero e da maneira que eu quero. Não podemos confundir isso com liberdade. Mas a liberdade que Cristo nos deu não é só a liberdade da morte, a liberdade do pecado, a liberdade de tudo o que existe de mal no mundo. Esta liberdade tem uma segunda parte, que é um chamado para um novo tipo de serviço. A responsabilidade de servir os outros por amor. Esta liberdade de Cristo é a oportunidade de amar o próximo sem entraves. A possibilidade de criar comunidades humanas baseadas na entrega pessoal em vez de uma busca de poder e estatuto. Portanto, a receita para não pecar, para não cair em pecado, para viver como Deus sonhou que seria a vida de um ser humano, servir aos outros. E esta parte eu achei que foi a parte que eu mais gostei da lição. Este toque de que Deus nos liberta, mas não para ficarmos sentados de uma maneira passiva, contentes porque estamos livres. Não, é um chamado à ação. A nossa liberdade não é para autonomia própria, mas é uma liberdade para nos tornarmos escravos dos outros com base no amor de Deus. É impressionante este desafio que Deus nos põe à nossa frente. Deus diz-nos, eu vou-te libertar para que tu te tornes escravo ao serviço dos outros. E isto é o verdadeiro cristianismo. Não é uma questão de legalismo, de leis, é uma questão de nós nos perguntarmos a nós mesmos, sou eu uma bênção para o resto dos seres humanos que estão à minha volta ou sou só mais um? Há uma frase que eu gosto muito de pensar nela e de falar nela, que foi uma frase que eu uma vez li de um rabi, que ele perguntava assim, faz esta pergunta a ti mesmo, quando tu morreres, o mundo vai ficar mais pobre ou simplesmente menos povoado? És tu uma bênção no mundo? Somos nós uma bênção no mundo, no nosso lar, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa igreja, na nossa família, no nosso emprego, onde quer que nós estejamos? Somos nós uma bênção ou somos apenas mais um número, mais um que está ali? E esta liberdade que Cristo nos dá é para nós sermos uma bênção para aqueles que
que estão à nossa volta. Digamos que esta liberdade remove de nós, ou tenta remover de nós a propensão ao egoísmo, ao pensamento próprio, à satisfação própria. E para que nós possamos nos entregar aos outros, amando os outros, sendo uma bênção para os outros. Tem graça que depois Paulo fala também de duas maneiras como, no fundo, como é que nós nos devemos comportar perante a lei. E Paulo usa duas expressões em relação à lei. Uma é guardar a lei. Isto tinha uma conotação negativa. E a outra a expressão que Paulo utiliza sobre a lei é cumprir a lei. E esta expressão tem uma conotação positiva. Guardar a lei refere-se unicamente ao comportamento transviado daqueles que vivem debaixo da lei e estão a tentar obter a aprovação de Deus por guardar a lei que Deus, por guardar os mandamentos que a lei manda. Isto seria guardar a lei. E a outra expressão que Paulo usa para se referir à lei é cumprir a lei. Estes são aqueles que vão basear a sua relação com a lei numa relação com Cristo e não numa relação de obediência cega como meio para alcançar a salvação. É interessante que Paulo, assim, juntamente como Cristo e como alguns rabis anteriores ao próprio Jesus, vão definir que o cumprimento da lei se resume a uma coisa: amar o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, ser uma bênção para aqueles que estão à tua volta, para a humanidade que está à tua volta. E eu acho que nós, como cristãos, devemos nos questionar sobre isto. Será que a maneira como nós vivemos a religião, a maneira como nós vivemos a fé, a maneira como nós vivemos o nosso dia-a-dia, estamos nós a ser uma bênção para aqueles que estão à nossa volta? É interessante que no final, não sei se queres falar sobre isto, no final a lição diz-nos que há várias coisas que um cristão não pode ser, ou que o seu comportamento no dia-a-dia não pode ser. Na lição de sexta-feira, nós já estamos quase a terminar o comentário desta semana, e há várias coisas que a lição nos diz, que um cristão não pode manifestar na sua vida. Se alguém é seguidor de Cristo, tal pessoa não pode ser enganadora no negócio ou no seu trabalho, não pode ser desonesto, não pode ter um coração endurecido, não pode ver o sofrimento dos outros e não sentir empatia, não sentir que deve fazer algo para aliviar o sofrimento dos outros. Não deve ser rude no falar, não deve maltratar os outros, não deve colocar-se numa posição de poder, de superioridade sobre os outros. Não deve ser cheio de pomposidade e autoestima. Não pode ser arrogante. Não pode usar palavras ríspidas. Nem deve censurar, nem deve condenar. No fundo, o que a lição nos está a dizer é que o nosso comportamento em relação aos outros vai nos definir se nós somos verdadeiros cristãos ou não. Não sei se te lembras, Samuel, Cristo, numa determinada altura, diz aos discípulos: vocês sabem como é que vão ser conhecidos por serem meus discípulos? O que é que vos vai distinguir? O que é que vai mostrar aos outros que vocês são meus discípulos? E sabem o que é que Jesus respondeu? Se vocês vos amarem, uns aos outros, as pessoas vão reconhecer que vocês são meus discípulos. O amor, o relacionamento um com o outro, o relacionamento com o outro irmão que sofre, isso é que nos pode distinguir como verdadeiros cristãos. Não sei se queres dizer alguma coisa em relação a isto, Samuel. Eu queria dizer que eu gostei muito desta lição e olha, fiz uma retrospectiva na minha vida e acho que em certas alturas nós abusamos um pouco da liberdade que Cristo nos dá. Abusamos e falta-nos às vezes este amor com que nós devemos agir perante os outros, não é?
E tenho que dizer que eu gostei muito desta lição e aprendi muito. E acho que foi uma excelente. Aquilo que Paulo escreveu à Igreja de Gálatas foram excelentes conselhos que nós temos a aplicar nos nossos dias de hoje. E é muito importante continuarmos a estudar estas lições. Ok. Foi um prazer estar aqui com o Samuel a fazer mais uma sessão dos comentários da lição da Escola Sabatina. Esta semana era sobre a liberdade, um tema que era muito caro ao apóstolo Paulo. E, como forma de resumo, Deus, Cristo, libertou-nos do pecado, quer nos libertar do egoísmo, das nossas tendências menos boas, más, que não nos tornam uma bênção para aqueles que estão à nossa volta. Mas, acima de tudo, Cristo libertou-nos da morte, do pecado, do egoísmo, de todas as coisas que são um entrave entre nós e Deus. E Ele quer que nós usemos esta liberdade para poder ser uma bênção para aqueles que estão à nossa volta. E este é o meu desejo para mim e para o Samuel e para todos aqueles que nos estão a ver, que nós possamos efetivamente ser uma bênção junto daqueles que estão ao nosso redor, no nosso lar, no nosso trabalho, na nossa escola, onde quer que estejamos. Que o amor de Deus possa brotar em nós e os outros possam nos ver como instrumentos de Deus, como discípulos do Senhor nesta terra. Eu vou pedir ao Samuel que faça a última oração e desejando já a todos um resto de boa semana e estudem as lições da Escola Sabatina porque são de uma riqueza extrema. Muito obrigado pela vossa presença. Bom Pai que estás nos céus, Senhor, obrigado porque estas palavras de Paulo chegaram até nós esta semana, Senhor. Podemos estudar e podemos entender e aprender mais sobre Ti, Senhor. Continua-nos a abençoar, permite-nos aprender aquilo que Tu nos quiseste transmitir, Senhor. Dá-nos tempo e ajuda-nos a melhorar a nossa relação com os outros, Senhor. Ajuda-nos a ser uma bênção, tal como aqui falámos, Senhor, na vida das outras pessoas, a saber agir e a saber demonstrar amor quando devemos fazer a diferença. Abençoa a nossa semana, Senhor. Abençoa as pessoas que nos veem também. Possam estudar e possam aprender mais connosco, Senhor. É o que eu peço em Teu nome. Amém. Amém.